Boa noite. Boa noite. Boa noite você que é membro da igreja. Boa noite você que nos visita pela primeira ou segunda vez. Seja muito bem-vindo também. Quero agradecer ao reverendo e ao conselho dessa amada igreja pela confiança, o carinho. Eu trago um abraço da Igreja Nova Cidade e espero, se um dia você for em Floripa, a gente poder acolher você lá de maneira tão amorosa como já tenho sido recebido aqui pelo presbítero Diogo e outros irmãos aqui da igreja. Mas sem mais delongas, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, se você tem. Eu quero compartilhar com vocês um texto maravilhoso. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o verso 41. O título desse sermão, do tema que quero refletir com todos vocês é A Prova. A Prova. O dia em que, de uma maneira muito surpreendente, Jesus enviou seus próprios discípulos para o olho de uma tempestade. A prova. Um dos problemas que sempre nos ocorre quando nós estamos diante de textos muito famosos é porque a familiaridade com a história pode fazer com que a gente perca de vista a beleza e o poder daquilo que o texto está querendo nos ensinar. Eu morei por um bom tempo em Foz do Iguaçu e o primeiro ano foi maravilhoso ir às cataratas do Iguaçu, ficava maravilhado com a glória de Deus na criação. Mas no segundo ano eu não aguentava mais ir lá naquele local. E no terceiro ano eu já dava a chave para o pessoal ir com o meu próprio carro e falar, vai você que eu não vou mais. Porque a gente vai se acostumando e perdendo de vista. A nossa alma vai se anestesiando. Eu sei que a maioria de vocês conhece esse texto. Mas a questão toda não é nem tanto a minha capacidade de articular o que esse texto pode nos ensinar. Mas é o quanto nós estamos abertos de verdade para ver, vez após vez, a beleza da glória do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do que Ele está fazendo na nossa vida e neste mundo. Eu espero que você abra seu coração para ver novamente a beleza de um texto que talvez você já está habituado. Amém? Vamos ler o texto então. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, a prova, diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento então se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus virou para os seus discípulos e lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E o verso 41 termina dizendo, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor, neste culto inteiro nós cantamos a Tua palavra, nós levantamos a nossa voz em clamor a Ti, pedindo perdão pelos nossos erros e falhas e pecados com base na Tua palavra. Mas agora somos como pequeninos no colo de um pai que precisa da Tua orientação e da Tua voz. Cremos que essa história não é qualquer história. Cremos que essas palavras são muito mais do que apenas frases num livro, mas é o registro da revelação de quem Tu és. Elas são espirituais e por isso nós oramos, não porque é costume nosso orar antes da pregação, porque não queremos nos esquecer que precisamos do Teu Espírito para iluminar a nossa mente. Por isso te pedimos, fala conosco,
É no nome desse Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e pedimos. Amém. Uau! Essa é uma grande história na Bíblia. E essa história nos fala sobre provações. Provação é uma dura situação de vida que tem o poder de medir ou até mesmo testar a nossa confiança em Deus. Você já passou por duras provações na vida? Eu acredito que sim. O texto que a gente acabou de ler, como você já sabe, nos conta o dia em que os discípulos se viram diante de uma grande tempestade que no final se demonstrou uma dura prova para a fé deles em Jesus. O texto nos conta, Marcos, que está nos relatando, que eles estavam num lugar familiar para eles, chamado Mar da Galileia. E o Mar da Galileia fica a alguns metros abaixo do nível do mar. Mas a apenas 40 quilômetros de distância do Mar da Galileia fica o grande Monte Hermon, com mais de 2.000 metros de altura. E o que acontece é que o ar gelado que desce da montanha se choca com o ar quente que sobe do mar, produzindo ali então, naquele local, grandes tempestades de aguaceiro, trovoadas, relâmpagos. Os pescadores da Galileia sabiam, e não era a primeira vez que eles tinham que enfrentar uma tempestade no meio do mar. Os discípulos de Jesus, que eram pescadores, estavam habituados a enfrentar uma situação dessa, mas o que o texto nos diz é que essa tempestade foi de uma grandiosidade tão grande que eles pensaram que na verdade iriam morrer. Eles se viram diante de uma situação que, ainda que familiar e costumeira para eles, que se tornou tão incontrolável, que eles chegaram à conclusão que iam morrer. Você já teve situações na sua vida que saíram do seu controle, de maneira que você passou a ter um pensamento perigoso na sua mente, uma percepção perigosa no seu coração, de que talvez a sua confiança em Deus iria ruir naquele tempo? Se você já experimentou o que é o ar sendo exprimido nos seus pulmões de maneira que você não consegue respirar direito diante de alguma situação, se você já chegou em casa e começou simplesmente a debulhar em lágrimas, não sabendo muito bem o motivo, mas apenas como mais uma forma de aliviar a sua alma tão atribulada. Se você já teve pensamentos obsessivos durante a noite, passando diálogos, revisitando situações, tentando encontrar uma solução que você passou a acreditar que é insolúvel. Se você já chegou em casa depois de um dia de trabalho exausto, apenas querendo ir dormir, não porque você estava fisicamente cansado, mas porque parece que as suas energias estão sendo drenadas e há um cansaço emocional que rouba as suas forças. Você sabe o que é passar por situações de prova. Uma das questões mais curiosas do texto, está no verso 35, é que o texto claramente nos diz de que foi o próprio Jesus que instigou os seus discípulos a entrar no barco e atravessar o mar naquele dia. E eu e você que estamos habituados com a Bíblia, uma das mensagens do Evangelho é de que Jesus era o Filho de Deus, como cantamos, o Senhor da criação. E uma das coisas que nós ficamos impressionados quando nós lemos a Bíblia é a capacidade de Jesus de sondar situações e prever circunstâncias. E o que Marcos quer que eu e você vejamos é que essa situação foi intencionalmente orquestrada por Jesus. O que Marcos quer que eu e você vejamos é que Jesus queria de verdade que os discípulos enfrentassem
a maior tempestade da vida deles. Eu não sei o que é para você ouvir esse tipo de coisa. Mas situações duras na vida geram uma dificuldade para cada um de nós de entender por que Jesus quer que nós passemos por elas. Pessoas que não são discípulos de Jesus, não são crentes na palavra de Deus, na Bíblia, que têm uma perspectiva cética e tentam encontrar sempre uma justificativa racional e física para as situações, quando se vê diante de situações em que elas não conseguem encontrar uma razão do porquê estão sofrendo, são consumidas pela falta de propósito. Mas não se engane, pessoas religiosas, membros de igreja, seguidoras de Jesus, também podem ser assoladas pelas circunstâncias quando elas não conseguem entender por que parece que Deus está intencionalmente mandando elas para o olho da tempestade. Obviamente, esse é um grande tema. É um tema que não apenas prático, mas é um tema da academia, de grandes teses sobre como que Deus, que é absolutamente bom e poderoso, permite e controla circunstâncias malignas de sofrimento na vida humana. E eu não tenho a pretensão, óbvio, de explicar o porquê Deus permite sofrimento, porque nós vamos precisar de 66 livros para explicar e ainda muitas respostas ficarão em suspenso. E eu sei que talvez você que está aí me ouvindo, você já passou por situações muito duras e talvez ainda há no seu coração essa indagação: por que Deus me fez passar por isso? Mas eu penso que o que Marcos quer que a gente veja, a razão do porquê Marcos relatou esse acontecimento aqui no seu evangelho, é porque ele quer que a gente veja 3 razões do porquê Jesus enviou os seus discípulos para o olho da tempestade. Volta os olhos comigo, do verso 36 até o verso 38, a primeira razão é que as provas têm a capacidade de tratar o nosso coração. As provas têm a capacidade de tratar o nosso coração. A segunda razão está no verso 37 até o verso 40. Verso 39 até o verso 40, as provas não apenas tratam o nosso coração, mas elas também ajustam a nossa fé. E por fim, no verso 41, a gente vê que as provas não apenas tratam o nosso coração, ajustam a nossa fé, mas elas também direcionam a nossa esperança. E é isso que eu queria ver com vocês nessa noite. Se você está aqui e você é um seguidor de Jesus, nós não deveríamos estranhar quando o tempo muda, as nuvens escuras se apontam no horizonte e duras tempestades vêm sobre nós. E a razão do porquê Jesus nos manda para o olho da tempestade, porque Ele quer tratar o nosso coração, ajustar a nossa fé e redirecionar a nossa esperança. E no final eu quero mostrar como o Evangelho, a boa notícia de quem Jesus é e o que Ele fez de verdade, é o único poder nesse mundo capaz de nos dar recurso suficiente para encararmos de frente, seja lá as tempestades que Deus já está mandando na sua vida, ou que talvez irá mandar esse ano na nossa história. Volta os olhos comigo no texto então, verso 36 ao verso 38. Primeiro, as provas tratam o nosso coração. Marcos nos situou no tempo e no espaço. Nós estamos no mar da Galileia, é fim de tarde. Jesus instiga os seus discípulos a entrar no barco e atravessar para outra margem. Mas Marcos quer que você veja e que eu veja como essa tempestade foi de uma dimensão incontrolável. Diz o texto então que eles, despedindo a multidão, e verso 37 diz que se levantou um grande temporal de vento. A palavra grega utilizada por Marcos aqui é uma palavra que significa um furacão se levantou naquela tarde. Um furacão se levantou. Fortes ventos, redemoinho,
Um vento e uma tempestade que era atípica, maior do que eles estavam habituados. O texto diz de que eles então, como pescadores experientes, começam todo o trabalho de equilibrar o barco, tirar a água que provavelmente já estava entrando. E diz o texto então que eles já haviam tentado de tudo e que a situação de fato se tornou incontrolável, de maneira que eles chegaram à seguinte conclusão: se continuarmos desse jeito, nós vamos naufragar e possivelmente vamos morrer. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo não havia associação de pescadores que davam treinamento de natação para os primeiros pescadores do primeiro século. De verdade, por mais que eles eram homens do mar, não é comum pescadores saberem nadar. E há muitos pescadores que se lançam e estão habituados ao mar, mas que se caem do barco, é facilmente para eles morrerem. Eles estão desesperados. Diz o texto então, continua, de que depois de que eles tentaram com todas as forças controlar a situação, eles fizeram o que normalmente nós fazemos. Eles foram para a espiritualidade, foram orar, foram buscar Jesus. É assim que nós fazemos. Tentamos na força do nosso braço, tentamos com a nossa expertise, com a nossa inteligência, com a nossa racionalidade, com as nossas habilidades, e depois que todos os nossos recursos se esvaem, vamos procurar a Jesus. Mas olha comigo o que diz o finalzinho do verso 38. Diz então que os discípulos acordaram Jesus porque ele estava de fato dormindo na polpa, e eles então lhe fazem uma indagação: Mestre, tu não te importa que pereçamos? Os relatos paralelos de Mateus e Lucas nos dão um vislumbre maior do que eles estão fazendo aqui. Na verdade, eles não é apenas um grito de desespero de alguém que sofre. Eles estão de fato acusando Jesus. As palavras dos discípulos não é apenas um clamor de um pedido de ajuda, mas é a acusação de alguém que está questionando a atitude de alguém que poderia lhe ajudar. E esse tipo de grito de acusação contra Deus, de que Deus não se importa, de que Deus parece que virou o rosto para nós, é familiar, não é? Nós já sentimos isso. A acusação de que Deus não se importa com o sofrimento, com as circunstâncias, não é apenas do jovem universitário que entra na universidade e começa a ser bombardeado por questionamentos acerca da sua fé. Será que Deus se importa com este mundo? Por que as coisas estão desse jeito? Mas a acusação de que Deus não se importa é o grito silencioso da adolescente que chora em silêncio no seu quarto por enfrentar mais um ano de bullying no seu colégio. Senhor, por que tu não te importas? É o grito dos pais que esperam no corredor do hospital a complexa cirurgia do seu filhinho terminar, se questionando, dizendo: Senhor, por que tu não te importas? É o grito do jovem ou da jovem negra que tem que lidar com mais uma inescrupulosa situação de racismo no seu dia a dia. Senhor, por que tu não te importas? É o jovem que tem que voltar da terapia, tratando o seu caso antigo de abuso por negligência dos seus pais, voltando para casa se perguntando: Senhor, por que tu não te importas? É a esposa que chora no banheiro pelo desgaste no casamento, não vendo mais saída, porque parece que as coisas não mudam em casa, se questionando e perguntando: Senhor, por que tu não te importas? Você já teve que lidar com essa acusação contra Deus? Eu já tive. Era o dia 7 de janeiro de 2014, e naquela madrugada o telefone toca – e a notícia que nós mais temíamos finalmente chegou.
Minha mãe, lutando com 1 ano e meio de câncer, havia falecido naquela madrugada no hospital da cidade. Eu lembro de eu e minha esposa nos abraçarmos e chorarmos, e enquanto eu ia para o hospital para reconhecer o corpo da minha mãe, eu lembro de lutar com essa indagação, esse questionamento no meu coração: Senhor, por que eu sinto que Tu não te importas? Eu sei que você já teve que talvez lidar com uma situação dessa. Mas eu quero que você entenda, será que essa acusação contra Jesus é legítima? Será que esse sentimento de que parece que Jesus está apático quanto ao nosso sofrimento, quanto às circunstâncias que estão se levantando contra nós? Porque agora os discípulos não apenas têm que lidar com o vento, as ondas, os relâmpagos, a tempestade. Eles têm que lidar agora com um aparente descaso de Deus. E o descaso de Deus torna as circunstâncias ainda mais agudas, não é verdade? Mas será que isso é legítimo? Será que de verdade Jesus não se importa com os discípulos naquele final de tarde? Será que Jesus não se importa comigo e com você, com as duras situações que enfrentamos? Nós sabemos que não. Quando nós lemos a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, uma das coisas que nos impressionam é a grande capacidade de Jesus de se colocar no lugar de pessoas, de se compadecer delas, de chorar com os que choram, de parar tudo o que está fazendo para atender pessoas que estão em situações de risco. Nós sabemos que esse é o caráter de Jesus. Mas então por que nós sentimos diante de situações de prova que parece que Jesus não se importa? Ou por que Jesus de fato nos coloca nessas situações? E essa é a primeira coisa que o texto quer que nós vejamos. Porque são as duras situações da vida que de fato trazem à tona mentalidades, crenças e convicções erradas do nosso coração. Jesus sabe que a grande questão não é o que nós sabemos acerca dele, mas é o que de fato nós cremos, o que de fato o nosso coração se apegou em relação a quem ele é e as suas promessas na nossa vida. E Jesus sabe que somente duras situações de prova terão o poder de colocar para fora não os nossos discursos, mas o que de fato acreditamos. Os discípulos só perceberam que duvidavam do amor de Jesus quando Jesus ficou em silêncio no meio da tempestade. Porque eu quero que você entenda é que as duras situações da vida não têm o poder de produzir algo no nosso coração. Elas apenas vão revelar o que já há aqui dentro. É como se a tempestade fosse um espelho que apenas reflete a imagem do que de fato nós cremos e aonde está a nossa confiança. Eu e você só saberemos o quanto vaidosos nós somos quando Jesus nos coloca em situações em que as nossas imperfeições são expostas. Eu e você só saberemos o quanto invejosos nós somos quando Jesus dá para o seu inimigo aquilo que você mais queria. Eu e você só sabemos o quanto orgulhosos nós somos quando Jesus nos coloca em situações em que ninguém reconhece e nem retribui o esforço que você está fazendo. Eu e você só saberemos o quanto amargurado nós somos quando Jesus coloca pessoas que ofendem você e que você tem que de fato perdoá-las. Você percebe? Jesus nos manda para o olho da tempestade e intencionalmente nos faz passar por provas, porque é ali, no meio do vento, no meio da chuva, em que o nosso coração é exposto. Portanto, a primeira maneira de nós respondermos às provações de Jesus na nossa vida
Para que o nosso coração seja tratado, não é apenas você saber que Jesus está fazendo isso, mas você de fato aceitar que é isso que Ele está fazendo. Se você é um discípulo de Jesus, um crente há muito tempo, eu sei que você pode dar uma aula de escola bíblica dominical sobre provações, eu sei que você pode discursar sobre isso, falar para não crentes o porquê pessoas sofrem, mas a questão não é o tanto quanto nós sabemos, mas se estamos dispostos a aceitar de que Jesus vai nos mandar para a tempestade. E a maneira de nós aceitarmos de que Deus está tratando o nosso coração é de fato nos abrirmos para sermos confrontados quando o nosso coração é exposto. Se você é uma pessoa mais velha, eu sei que você tende a enxergar o sofrimento como algo para tornar você mais cascudo. Eu sei que você encara o sofrimento de maneira corajosa, mas eu quero que você entenda que se você é de uma perspectiva mais antiga, e que você entende que o sofrimento pode produzir algo bom em você, o risco que eu e você corremos é nos fecharmos no nosso orgulho, achando que sozinho podemos lidar com aquela situação. Se você talvez é de uma mentalidade mais nova, e você talvez tem dúvidas do porquê Deus faz a gente sofrer, o desafio para você talvez não é se fechar no sentido de que você vai lidar sozinho com isso, mas é você se fechar e não permitir que ninguém te diga coisas duras quando você está sofrendo. Por isso, seja lá quem você é nessa noite, seja quem eu for, quando passarmos por duras situações e quando a gente perceber que Jesus está tratando o nosso coração, permita que pessoas confrontem você, como Jesus teve que confrontar os seus discípulos. Não se coloque numa situação de vítima quando Deus estiver tratando o seu coração. Se abra e permita que pessoas mais experimentadas investiguem a sua mente, o seu coração e ajude você a entender o que de fato Deus está tratando no seu coração, fazendo você passar por meio da tempestade. Porque a primeira razão do porquê Deus nos manda para as tempestades da vida é para tratar o nosso coração. Jesus prefere que você se desespere com os vendavais da vida do que manter você na ingenuidade e no engano de achar que não há nada para ser tratado na sua história. É por isso que eu e você iremos passar por tempestades. Ele quer tratar o nosso coração. Mas uma segunda razão. Bota os olhos comigo agora, a partir do verso 39, o texto segue. E não apenas Jesus está tratando o coração deles, mas agora Jesus vai ajustar a fé deles, porque essa é a segunda razão. É no meio da tempestade que a nossa confiança é ajustada. E o texto continua, e quando então Jesus acorda, acontece duas coisas maravilhosas que Marcos quer que você veja. Primeiro, diz o texto que Jesus acorda e agora ele vai acalmar a tempestade. Diz então que ele despertando, ele repreende o vento e diz ao mar para que o mar se acalme. E o texto diz que tudo fica calmo, quieto. Eu não sei se você consegue perceber o ponto aqui. É brilhante. Porque Jesus acorda e ele não faz uma cena. Jesus não invoca um poder misterioso através de palavras mágicas. Jesus nem mesmo tira da túnica uma varinha de condão e lança sobre o mar. Diz o texto que ele apenas diz: acalme-se, fique quieto. Alguns comentaristas dizem que essa expressão, ei, acalma, fique quieto, é a expressão dos pais que tem que falar com as suas crianças bagunceiras para elas se acalmar. É quando você chega, final do dia, depois do trabalho, e a casa está virada de cabeça para baixo, então você vira para o seu filho e diz: Caléu, agora deu. E tudo se faz calmaria. Oh, glória de Jesus, né, pastor? Eu tenho 2 filhos pequenos, eu já tentei fazer isso e ainda não deu certo. Tem que ir para a vara mesmo para eles poderem ficar em paz. Mas o texto diz que quando Jesus fala com a tempestade da mesma maneira que nós falamos com crianças pequenas desobedientes, uma grande manifestação de poder é feita.
não apenas o vento se acalma, as próprias ondas e o mar fica calmo como espelho. Eu e você que moramos em cidades litorâneas, nós sabemos o que é isso. Porque mesmo depois de uma tempestade, de um mar em ressaca, que o vento se acalma, as ondas ainda continuam quebrando na praia. Mas o texto diz que não apenas o vento cessou, as ondas também pararam. Isso sim é manifestação de poder. E há um parênteses aqui que é preciso ser dito para eu e você que viemos de igrejas tradicionais. Nós olhamos para o movimento de teologia coaching, de teologia da prosperidade, do neopentecostalismo que distorce textos, mas nós corremos o risco de ir para um outro extremo. Porque se tem uma verdade da Escritura é que Deus sim tem o poder de acalmar situações duras em nossa vida por pura misericórdia e manifestação da sua glória. E nós não podemos perder isso de vista. Uma palavra de Jesus sendo dita na sua história pode mudar a circunstância em que nós estamos enfrentando. Por isso nós temos que de fato acreditar que se Ele ainda não disse, Ele tem propósito com isso. Jesus acalma a tempestade. Mas agora uma segunda coisa impressionante acontece. Não apenas uma manifestação de poder, mas uma manifestação de Jesus de conseguir penetrar aonde ninguém consegue. Diz o texto que agora não é apenas os discípulos vão questionar Jesus, é o próprio Jesus que vai questionar os seus discípulos. Diz então, o verso 40, que Jesus se vira para eles e diz: por que vocês são tão medrosos? A palavra medo aqui é a palavra grega phobos, da onde a gente tira fobia. É incrível, porque o que Jesus está dizendo, essa é a primeira indagação: o que está trazendo fobia à sua vida? O que angustia você? Ou como se Jesus estivesse falando, o que de verdade você teme? A quem você teme? O que você teme? A pergunta é retórica. Eu me compadeço dos discípulos, porque talvez os discípulos poderiam dizer, é óbvio que estávamos com fobia. Tinha um furacão até poucos instantes atrás aqui, nós achávamos que iam morrer. Mas Jesus agora vai para uma próxima pergunta, e essa pergunta de Jesus é como um bisturi, abrindo a alma dos discípulos e expondo de fato qual é a causa da doença deles. E ele diz: como é que ainda vocês não têm fé? A maneira como Marcos registrou essas palavras, essa expressão, como ainda não tem fé, na verdade é como vocês não se seguraram firmes. Essa é a ideia. É como se Jesus estivesse falando, vocês estavam se segurando em quem? No que vocês se apoiaram? Aonde está a fé de vocês? É a indagação de Jesus. E o que Jesus está questionando os discípulos e questiona eu e você, a questão toda não é o tamanho da nossa fé, mas de fato onde ela está ancorada. A questão não é a quantidade de fé que eu e você tenhamos, mas qual é o objeto dessa fé. Porque o que Jesus está fazendo é mostrando para os discípulos de que eles estavam sim se apegando a alguma coisa. Eles estavam confiando em alguma coisa. E que o problema do medo e da tribulação deles não é que eles não tinham fé, é mais que a fé deles estava no lugar errado. E é isso que eu quero que você entenda. Uma grande fé no lugar errado irá te levar a uma grande condenação. Mas uma pequena fé na pessoa certa pode te dar uma grande salvação. Eu ilustro. Matthew Emmons foi treinado desde menininho para ser o melhor esportista de tiro ao alvo do mundo. Seu objetivo, ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. O ano é 2004. Os jogos são em Atenas. E Matthew Emmons vai às Olimpíadas para se consagrar. Aquilo que ele tinha se planejado a vida inteira chegou um momento.
Ele passa pelas triagens como o favorito e chega na final para se consagrar e ganhar a medalha de ouro. Matthew Emmons se prepara para o seu mais importante tiro da sua vida, o momento pelo qual havia chegado, ele havia treinado para aquele momento. E Matthew Emmons faz um dos tiros mais certeiros no alvo de toda a competição, a nota máxima. Só teve um problema. Ele acertou o alvo do seu oponente do lado. E por incrível que pareça, Matthew Emmons foi desclassificado das Olimpíadas com o melhor tiro de toda a competição. Você percebe? Uma grande fé no lugar errado não vale de nada. Nada. Mas uma pequena fé na pessoa certa irá te levar a uma grande salvação. Portanto, a questão toda não é que o mundo é dividido com pessoas com fé e pessoas sem fé. É da natureza humana se apegar e confiar em alguma coisa. A questão é aonde a nossa fé está. E a razão do porquê, a segunda razão do porquê Jesus nos manda a tempestade, é porque é na tempestade que a nossa fé é ajustada. De coisas pelas quais nós nos apegamos, para a única âncora que pode de fato sustentar o nosso barco no olho do furacão, que é a pessoa de Jesus, a sua obra e as suas promessas para nós. Portanto, a maneira de nós ajustarmos a nossa fé, de verdade nós precisamos aprender a descansar em Jesus. Porque aonde você encontra descanso, de fato é onde está apoiada a sua fé. Enquanto nós não aprendemos a descansar no caráter de Jesus, na obra de Jesus, suas promessas, nós ainda não estamos confiando nele. Porque confiar é descansar. Se você está passando situações financeiras e você só descansa quando pinga o dinheiro, o Pix cai na sua conta, não é em Jesus que você confia, mas sim nas riquezas. Se você não consegue descansar sendo solteiro e a sua alma só se apazigua quando você começa a namorar, não é em Jesus que você confia, mas sim no amor humano. Se você só consegue descansar quando todas as coisas na sua casa estão organizadas e todas as tarefas foram cumpridas, não é em Jesus que você confia, mas sim no seu desempenho. Se você não consegue receber críticas do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, porque tem coisas a melhorar, e você só descansa quando você recebe um elogio, não é em Jesus que você confia, mas sim na sua autoimagem. Você percebe? A maneira de nós confiarmos mais em Jesus é aprendendo a descansar mais nele, em quem ele é, no que ele fez, está fazendo e pode fazer na nossa vida. Eu sempre fico me perguntando, e se de verdade os discípulos pegassem o travesseiro e se deitassem do lado de Jesus no meio da tempestade, eles chegariam do outro lado? O que você acha? Com certeza chegariam. Você percebe? No meio da tempestade, é momento de pegar o nosso travesseiro e descansar ao lado de Jesus, confiando nele. Mas o texto vai para o final e eu termino. Nós vemos que Jesus nos manda seus discípulos para o olho da tempestade para tratar o nosso coração, para ajustar a nossa fé. Mas agora o verso 41 diz que a última razão do porquê Jesus manda a gente para essas situações de prova é para direcionar a nossa esperança. Essa maravilhosa história chega ao seu clímax e acaba de uma maneira mais maravilhosa ainda. O texto termina dizendo que quando os discípulos se veem diante do fato que tudo se acalmou, agora não apenas eles questionam um ao outro, questionam a Jesus, agora eles vão questionar um ao outro. E aqui é o detalhe do texto, porque no primeiro questionamento os discípulos questionam Jesus, no segundo momento Jesus questiona os discípulos, mas agora no terceiro momento os discípulos vão se questionar entre si. Porque agora eles veem que
a questão toda não é que a tempestade é incontrolável. O Filho de Deus é incontrolável. A questão é que eles perceberam agora é que eles estavam com medo, com fobia da tempestade. Mas agora estão com medo e com fobia, com temor de Jesus. Isso é incrível. E eles então se questionam: quem é este que o mar, o vento, lhe submetem e obedecem? Eu e você, leitores do século 21, a gente perde isso de vista. No Oriente Antigo, todo mundo sabia que o mar era um símbolo do caos e da incompreensão do mundo, e que somente um Deus poderia acalmá-lo. Os gregos, por exemplo, tinham uma divindade para o mar, chamado Poseidon, que era o único capaz de acalmar a tempestade. Os judeus, por mais que eram monoteístas, também acreditavam que somente Yahvé teria poder para acalmar a tempestade. Tanto que há muitos salmos que falam que Deus reina sobre os mares. Então, quando de fato eles olham para aquele carpinteiro judeu que estava dormindo naquele barco, fazendo uma grande manifestação de poder, eles chegam à seguinte conclusão, como Stênio Márcios canta em sua música: quem é este homem nesse barco? Esse homem, nesse barco ao meu lado, é Deus. Mas eu não quero que você se engane. O texto não está aqui para dizer que Jesus vai acalmar todas as tempestades da nossa vida. Nós não podemos se apoiar em promessas que Jesus nunca fez. O texto de Marcos está numa sequência da manifestação do poder e daquilo que Deus começou a fazer a partir de Jesus. O grande notícia do Evangelho, de que a partir de Jesus, Deus está salvando, perdoando pecadores para que eles sejam parte do seu povo, mas Deus está revertendo os efeitos do pecado no mundo, para que o mundo inteiro um dia seja a expressão do seu reinado. E Marcos conta essa história para dizer que Jesus começou a acalmar a tempestade, para dizer que um dia esse mundo inóspito e essa criação que sofre e geme diante do pecado, um dia se acalmará. O texto segue e Marcos nos conta que Jesus então expulsa demônios, para dizer que o poder de Deus para triunfar sobre a opressão demoníaca já começou, e um dia toda a maldade será extirpada do mundo. O texto segue e diz então que Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue, para nos dizer que um dia as consequências do pecado na natureza humana serão revertidas, e nós estaremos num lugar onde não há choro, onde não há mais lágrimas, nem doença, porque a morte já passou, e um dia todas as coisas serão renovadas. E essa sessão termina com Jesus ressuscitando a filha de Jairo, para dizer que Jesus não apenas tem poder sobre a tempestade, sobre os demônios, sobre a doença, mas Ele tem sobre a própria morte, porque em Jesus, Deus já começou a agir para restaurar os efeitos danosos do pecado neste mundo. Por isso que o que Marcos quer que eu e você vejamos é que talvez Jesus não vai acalmar essa tempestade que você está passando, mas um dia todas as tempestades da nossa vida serão finalmente acalmadas por Ele. Por isso nós podemos continuar confiando em Jesus, porque o poder de Deus para restaurar todas as coisas já começou a agir. E todo aquele que crê em Jesus agora pode ter a esperança de que um dia não mais choro, não mais lágrimas, nem mais dor experimentará. E ainda que a morte venha contra ele, contra um aguilhão, ele ressuscitará como Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, você que está me ouvindo, a terceira maneira de nós enfrentarmos as tempestades da nossa vida é aprendermos a sempre olhar para o Evangelho quando as tempestades se virem contra nós. Saber e acreditar que Jesus já começou a acalmar as tempestades nos dá uma grande esperança de que um dia Ele vai acalmar finalmente e uma vez por todas, todas as tempestades. Aprenda a sempre olhar para o Evangelho e para Jesus
toda vez que o vento for forte e que a chuva bater forte na sua história. Mas eu quero concluir da seguinte maneira. O texto tem um detalhe que passa despercebido e eu não queria passar. Para concluir, nós vimos que Jesus trata o nosso coração, Jesus ajusta a nossa fé, direciona a nossa esperança. A grande questão é, como eu posso confiar que é isso que Jesus de verdade está fazendo na minha vida? Como você pode confiar que essa situação que você está enfrentando de verdade é Jesus ensinando você? A grande questão é que alguns comentaristas dizem que há uma semelhança muito grande da tempestade que Jesus enfrentou com uma outra tempestade relatada na Escritura, a tempestade do profeta Jonas. A familiaridade dessas duas tempestades são muito grandes, as semelhanças são muito grandes. Nas duas histórias, os dois profetas estão num barco sendo assolados pelas ondas e pelo vento. Nas duas histórias, quem está no barco tem a convicção que vai morrer. Nas duas histórias, o profeta interfere e aqueles que tiveram a mediação do profeta receberam uma grande salvação. Só há uma única diferença entre Jonas e Jesus. Na vez de Jonas, ele vira para os marinheiros e diz: se vocês me lançarem no mar e eu morrer, vocês serão salvos. Mas não é dito sobre isso acerca de Jesus. Jesus não fala isso aqui nessa passagem. Mas eu te pergunto, será que não é isso que acontece? O texto fica suspenso. Algumas páginas para frente, algumas semanas depois, o próprio Jesus diz para todos que estavam ali: eis que está diante de vocês aquele que é maior que o profeta Jonas. E a garantia que nós temos de que nós podemos confiar em Jesus, de que Ele está tratando a nossa vida nessas duras situações de prova, é que um dia o Filho de Deus foi erguido na cruz do Calvário, e a mais terrível tempestade caiu sobre sua cabeça, e as vagas da ira de Deus caíram sobre Ele, e naquele dia não houve intervenção. Naquele dia não houve bonança nem calmaria, mas o Filho de Deus experimentou a única tempestade que poderia nos destruir para sempre. A razão do porquê nós sofremos, a razão do porquê nós pecamos, foi lançado sobre Ele. E olhando para aquilo que Jesus experimentou na cruz do Calvário, eu e você podemos ter a certeza de que Jesus já padeceu na mais perigosa tempestade, para que eu e você pudéssemos ser libertos da ira de Deus e ter a certeza que um dia Ele acalmará todas as tempestades da nossa vida. Aquilo que os discípulos mais temiam e que eu e você ainda mais tememos: Senhor, Tu não te importas? Nós podemos olhar para a cruz de Jesus e saber que lá Jesus se importa sim. Jesus enfrentou a mais terrível tempestade por amor a nós, para que um dia tenhamos a esperança e a certeza que Ele acalmará todas as coisas. Olhando para Jesus, você pode ter poder suficiente para saber que no meio da tempestade Jesus se importa conosco sim. Apenas temos que confiar que Ele está tratando a nossa vida. Confie no Evangelho. Permita que Deus trate a sua vida. E você terá o seu coração tratado, sua fé ajustada e sua esperança redirecionada pelo Filho de Deus. Abaixe sua cabeça. Deixe que essa palavra entre no seu coração. Enquanto o pessoal da música vem aqui, faça a sua própria oração. Eu não sei o que você precisa dizer para o Senhor, mas eu sei que talvez você precisa dizer algo para o Senhor. Seja lá o que for, faça a sua própria oração.